Fala pessoal, como combinado, trazendo para vocês agora a análise completa, já que saiu o mangá traduzido de One Punch Man. Então nem vamos perder muito tempo falando o que eu já falei lá na pré-análise e vamos partir direto para a análise, mas não sem antes vocês mandarem o like e se inscreverem no canal se é a primeira vez que vocês estão assistindo os nossos vídeos. Bom galera, acontece muita coisa no capítulo 175 mesmo ele tendo sido um capítulo bem curto. Primeiro vamos corrigir algumas coisas que foram ditas na pré-análise, que lembrando o mangá ainda estava todo em japonês, então não dava pra gente concluir muita coisa. Primeiro que aquele paranormal utilizando uma máscara, ele não se encontra com o grupo Fubuki. Na verdade, ele é chamado pela própria Associação de Heróis, ou pelo menos por alguns executivos da Associação de Heróis. No entanto, parece que a Fubuki já sabe da presença desse cara e por isso que ela quer ir resgatar a Psychos, que está sim aprisionada dentro da Associação de Heróis. Ao que indica, esse cara faz parte de um grupo chamado Tsukuyomi, que para quem não sabe é o nome de um tipo de deus da lua no Japão. Aparentemente a Psychos sabe o que esse grupo representa e por isso ela reagiu com muita violência assim que ouviu o nome Tsukuyomi. Porém, esse cara foi capaz de apagar ela com um simples movimento de mão, o que provavelmente entrega que ele é sim um paranormal poderoso. Agora, esse capítulo deixou claro que a Associação de Heróis, ou pelo menos esses três executivos aí, chamaram esse cara não para interrogar ela, mas sim para vender ela. Porque olha o que rola nesse diálogo. Ele se refere a Psychos como um espécime valioso. E um desses executivos diz que eles não têm como nem agradecer por tamanha transação. Ou seja, esse cara pagou pela Psychos. Ele tá literalmente comprando ela. E isso entrega, por sinal, uma grande sujeira da Associação de Heróis. Olha o que esse outro executivo diz. Ele diz que eles tiraram todos os direitos humanos da Psychos ao classificá-la como um monstro. Ou seja, uma vez que eles classificam a Psychos como um monstro, agora ela pode ser torturada ou até mesmo dissecada para ser estudada. E é por isso que ela reagiu dessa forma. Agora, há de se convir, por que a Associação de Heróis tem esse poder legal de remover os direitos humanos de uma pessoa? Isso fica mais bizarro ainda quando um desses executivos pergunta para esse cara se ele gostaria de torturar a Psychos. Ele diz inclusive que eles têm outras instalações, ou seja, a própria Associação de Heróis tem compartimentos dentro da base deles onde eles torturam monstros. Cara, é muita sujeira. E quando entramos finalmente no momento do flashback, a gente entende melhor o passado da Psychos com a Fubuki. Primeiro que a imagem pra mim tá deixando bem claro que sim, a Fubuki e a Psychos eram namoradas realmente. Só que a Fubuki resolveu passar a perna na Psychos porque, de acordo com ela mesma, ela queria estar no topo. Ela queria superar a irmã dela para que ela ficasse no topo do mundo. E por isso ela passou a ver a Psychos como uma inimiga. Ela sabia que se a Psychos desenvolvesse os poderes dela, ela teria duas adversárias no futuro para enfrentar, ou seja, a Psychos e a Tatsumaki. E então ela passou a perna na Psychos, selando o poder dela para que ela precisasse apenas derrotar a própria irmã dela. Eu vi algumas pessoas comentando que a Fubuki e a Psychos elas não namoravam. Na verdade, a Fubuki beijou a Psychos apenas para selar o poder dela. Só que eu não acredito muito nisso, e se a gente lê os diálogos, a gente percebe exatamente isso. Ela diz aqui, por exemplo, que quando ela tinha 17 anos, o poder dela estava quase superando os poderes da Fubuki, e por isso a Fubuki selou os poderes dela. Mas quando esse diálogo acontece, os quadros vão mostrando exatamente as cenas da Fubuki e da Psychos namorando. Só que a Psychos estava propondo um plano para a sociedade que envolvia exterminar toda a humanidade. Então todo o grupo de paranormais estava dizendo que ela é maluca, que isso não é humano e etc. E foi aí que a Fubuki começou a nutrir esse desejo em derrotar a Psychos. Ou seja, a Fubuki não pode ter selado o poder da Psychos
no momento do beijo. Ela fez isso depois que a Psychos começou a falar o plano dela, o modelo dela de sociedade. Então eu realmente acredito que as duas namoravam, e pra mim não tem problema nenhum isso. Se você acha que isso é lacração, lamento, eu não acho. Com relação a esse cara, a esse paranormal, eu acredito que ele vai ser um dos grandes vilões desse novo arco. Eu acho que esse novo arco vai ficar dividido entre um arco de paranormais e o arco do Dr. Beaufoy, que vai tentar dominar o mundo através das máquinas dele. Porque da mesma forma que no arco da Associação de Monstros, esse arco ficou dividido entre a guerra contra a própria Associação dos Monstros e o Garou, que estava querendo derrotar os heróis por motivos pessoais, eu acho que essa nova saga vai ser dividida sim entre esses dois grandes vilões, que são o Dr. Beaufoy e esse paranormal aqui. Agora, se tem uma coisa que esse mangá mostrou, era o quão realmente mesquinha a Fubuki era, e, de verdade, continuou sendo até a segunda temporada do anime, porque, vamos ser sinceros, quem tá endireitando a Fubuki, a personalidade dela, é o Saitama que tá tornando a Fubuki um ser humano um pouco melhor, porque ela ainda é meio mesquinhazinha. Se você parar pra pensar bem, ela trata todo mundo da equipe dela como se fosse um tapete que ela pudesse pisar. E então, quando ela conheceu o Saitama, foi o Saitama que começou a endireitar ela. Começou a fazer ela perceber que o que ela estava fazendo não só era, digamos assim, extremamente antiético, como também não era nada prático. Ela pode se tornar mais forte, mais respeitada, apenas sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa que respeita e sendo uma pessoa poderosa, sem precisar ficar se cercando de gente mais fraca do que ela. Em relação a essas atitudes da Associação de Heróis de querer vender a Psychos como se ela fosse um rato de laboratório, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado a partir de agora. Me cobrem, porque eu vou trazer um vídeo mostrando toda a sujeira da Associação de Heróis, porque não é a primeira vez que eu vejo coisas desse tipo acontecendo em One Punch Man. Então me aguardem, porque em breve tem mais vídeo, beleza? Valeu, galera, um grande abraço pra vocês e falou!